a gente sentiu necessidade de falar sobre o abate humanitário, porque é um tema muito discutido e muito polêmico. Vamos lá, doutora Thais. Tô ouvindo. Existe abate humanitário? Para responder a sua pergunta, eu vou fazer uma pergunta. Vou rebater, vou jogar para você a bola. Na Eita, sua ótica, você acha que cuidar de um animal com todo, né, dar todo, buscar tratá-lo com todo o bem-estar para depois matá-lo para o consumo é uma forma humanitária? para mim, de Isso jeito pode ser considerado humanitário? não. Não, né? Não concordo em E nada é- com isso, porque até porque humanitário, no seu significado mesmo, significa bem-estar, né? Então, Exato. existe um bem-estar para se matar. Eu entendo que quando a É gente um, fala na nossa vida social mesmo, no nosso cotidiano, o bem-estar de uma criança, o bem-estar de um idoso, a gente quer qualidade de vida, a gente quer o bem-estar daquela pessoa, né? E a gente não quer tratá-la bem para poder matá-la. É a mesma coisa com os animais. exato. Existe um humanitário para você matar alguém. É o que eu sempre digo, não existe uma forma certa para você fazer o errado, que no caso é abater, matar um animal. Então, para mim, não existe de longe abate humanitário. Para nós da causa animal, isso já é muito claro, né? É uma questão já consciencial pela qual passamos, pela qual conhecemos, né, o sofrimento do animal, conseguimos ter empatia em relação a esses seres. Então, para nós que somos da causa animal, isso é muito claro. Essa terminologia, abate humanitário, adveio em muito dos consumidores, das exigências dos consumidores, no sentido de querer que o animal não sofra, de sentir que o animal não ia sofrer para chegar ao prato. Sim, Então, assim, é uma forma de não querer, seria uma forma de não querer enxergar o que está ali no prato, né? Uma vida que foi ceifada para a alimentação humana. Então, diante dessas exigências das pessoas e também das exigências dos mercados externos, que o Brasil é o segundo maior exportador de carne bovina do mundo, e uhum. também é um dos maiores exportadores de carne de ave também, salvo engano, é o segundo também, não tenho certeza disso. Mas, enfim, para atender às exigências do mercado externo, porque foi é, comprovado que o bem-estar, você tratando o animal bem, buscando técnicas de sensibilização com o mínimo de estresse possível para que ele morra, foi comprovado que isso interfere na qualidade da carne. Então, quanto mais bem é tratado o animal nesse procedimento, a carne tem uma qualidade melhor. Então, assim, esse abate é humanitário sob que ponto de vista, né? A questão é justamente essa, sob que ponto de vista eu posso dizer que o abate é humanitário no Brasil? Por que utilizar essa terminologia humanitária? Por que não retirar a terminologia humanitária, então, né? Exatamente. O meu grande questionamento é esse: por que que a gente não tira esse termo se esse termo é utilizado de forma errada? Porque, como você bem falou agora, é, esse abate humanitário é feito, não é pensando no bem-estar do animal, é pensando na qualidade da carne. Porque se ele for morto de forma muito cruel, que sangre muito, que se estresse demais, as toxinas contaminam a carne. Então, o abate humanitário não ocorre para proteger o animal, né? Ocorre para gerar lucro para as indústrias. Então, o que a gente pode fazer? Tem como a sociedade se juntar e pleitear que seja removido esse termo humanitário da nossa legislação? Não, poderia haver sim uma solicitação social, mas aí seria uma solicitação mundial, né? Já que essa terminologia é usada no mundo todo. O que deve haver, penso eu, seria uma mudança de consciência das pessoas mesmo em relação ao animal, em relação à sua senciência, né? De acordo com a Declaração de Cambridge de 2000, Declaração da Consciência, conhecida Declaração da Consciência, os animais sentem, os animais sofrem, os animais são capazes de transmitir emoções. Então, o que difere o ser humano de um animal é apenas a linguagem falada, nem a linguagem, né? Porque os animais também são capazes de se comunicar.
é essa linguagem falada que faz com que nós tenhamos essa visão antropocêntrica de que esses seres estão aqui única e exclusivamente para nos servir, para nos alimentar, para serem máquinas, né, trabalharem para nós. Infelizmente, a nossa legislação brasileira no Código Civil de 2002, está ouvindo, Flávia? Estou ouvindo. Infelizmente, a nossa legislação brasileira, ela ainda colabora com isso, né, no Código Civil, porque trata o animal como um bem semovente, como uma coisa. Porém, a nossa Constituição é uma das mais avançadas do mundo, quando veda expressamente a crueldade contra os animais. Então, assim, uma norma, ao meu ver, que permita essa crueldade, é uma norma inconstitucional, embora existam normas permissivas, diversas e tudo mais. Então, assim, essa mudança de interpretação tem que avançar, esse avanço civilizacional tem que acontecer. E é um processo, né? Porque, para mim, pessoalmente, há 3 anos que eu estou na causa animal, mas agora, esse ano, sabe que deu aquele boom, assim, não quero mais comer nenhum tipo de carne. Eu ainda comi o peixe e agora tive a consciência de que não, nem o peixe, ele também sofre, ele também é senciente, né? Então, às vezes, a gente quer se enganar realmente em relação a isso. Justamente a manutenção, eu penso assim, Thaís, a manutenção desse termo abate humanitário não protege de forma alguma os animais. Ela vai ela promove a exploração. Por quê? Porque as pessoas que ainda não têm essa consciência, que graças a Deus a gente conseguiu ter agora, as pessoas que consomem os produtos animais, vindo no rótulo abate humanitário, galinha feliz, ela acha que está fazendo bem, vamos dizer assim. Ela se livra, se redime da culpa, da responsabilidade de ter levado morte, violência e crueldade para o animal. Então, se a gente usa esse termo abate humanitário, a gente não está fazendo a conscientização da população, né? A gente está permitindo que a sociedade continue consumindo esses produtos que vieram de violência. Que mesmo que esse abate humanitário seja utilizado, a gente sabe que existe estresse e imagens de abatedores, não existe bem-estar antes do abate. É impossível. Como você falou da declaração de Kennedy, os animais têm consciência do que eles estão sentindo. Então, é absolutamente inadequado esse termo. Agora, só me diz uma coisa, doutora Thaisa. Qual é a lei que regulamenta esse abate humanitário? Certo. No Brasil, nós temos instruções normativas que vêm do MAPA. Aí eu até anotei aqui as instruções normativas. O MAPA Ministério, né? Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Isso. Então, as instruções normativas são oriundas do MAPA. Por quê? Porque é uma visão da pecuária, do agronegócio, de quem se beneficia desse consumo, né? Então, nós temos a portaria, que virou a Instrução 47 de 2013, que é o Regulamento Técnico de Manejo Pré-Abate e Abate. Essa portaria foi atualizada pela Instrução 62 de 2018. E temos também a Instrução Normativa... Certo. São 3. Exato. Portaria, que o pessoal anota também. 47 Pode falar. de 2013, Ah, que é o regulamento técnico certo. A outra? de manejo e pré-abate, que foi atualizado pela Instrução Normativa 62 de 2018. E nós temos também a Instrução Normativa 3 de 2000, que regulamenta o procedimento técnico para insensibilização de abate de animais em açougue. Então, o que eles visam, né, e uma coisa paradoxal que eu encontrei nessas portarias, nessas instruções normativas, foi o seguinte: eles reconhecem a senciência do animal. Por quê? Porque eles querem tirar o animal da consciência. Sim. Se eles querem tirar o animal da consciência, do estresse, né, de qualquer aflição, por sentir que vai ser morto, que vai ser, né, exposto à crueldade, então ele reconhece também a senciência dos animais, né? O que falta, então,
para a gente avançar ainda mais nessa questão animal, né? Nessa questão de sensibilidade para com esses seres, nessa questão de empatia. Hoje, empatia é a palavra da moda, Uhum. né? Todo mundo fala em empatia, todo mundo quer ter empatia, se colocar no lugar do outro, mas é pensar que esse outro pode ser não um ser humano, mas um animal, né? Que também tem consciência e sente as dores como nós. Com certeza. Então, resumindo, doutora Thaisa, o abate humanitário, para a gente que entende a ciência, a consciência animal, não existe. Esse termo, como o professor Francisco bem colocou, é um eufemismo, justamente Exato. para a sociedade se convencer que está tudo bem, mas não está. Então, para nós, Exato. protetores, ativistas, juristas, conscientes da causa animal, abate humanitário não existe. Porém, a nossa legislação brasileira, ela é normatizada e regulamentada, né? Exato, é. Então, os E para a pecuaristas sociedade, podem para a sociedade, oi? Como é? Então, os pecuaristas, quando usam esse termo, na minha fazenda o abate é humanitário, está correto. Está correto no sentido legal, né? No sentido Tá, normativo, está correto esse termo, sim. E entendi. para muitas pessoas, né, que ainda são muitas as pessoas que consomem os animais ainda, para essas pessoas também está correto, Certo. né? E faz com que elas comprem mais, né? Porque está tudo bem, não tem nada errado, então vamos consumir. Exato. Sim, chegou uma dúvida, uma pergunta, doutora Thaisa, que eu queria responder. Você até passou por ela, mas eu quero que você foque. A resposta Certo. é exatamente assim. Se a lei proíbe maus tratos, por que é permitido inseminação artificial, à parte, mutilação e entre outras coisas? Exato. Pessoalmente, eu penso que essas permissões, né, de inseminação artificial, a utilização dos animais como máquina para fins eminentemente humanos, né, e outras formas de testes em animais, para mim, pessoalmente, isso é inconstitucional, uma prática inconstitucional, e todas as leis que o seguem também. Por quê? Porque a Constituição, ela é muito expressa ao vedar, né, no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7, qualquer crueldade com o animal, né? Então, assim, ainda foi acrescentada uma emenda constitucional, que inclusive nas instruções normativas do MAPA tem essa referência, que é em relação ao abate religioso. O abate religioso é permitido, né? Então, as religiões judaicas têm essa permissão do abate ser legalizado e ainda não ser humanitário, no sentido de não procurar nem proporcionar o menor sofrimento possível para o animal. Sim, aí respondendo a pergunta, Se a lei proíbe, por por ser, que? se a lei proíbe, para mim, ao meu ver e ao ver de muitos animalistas, né, que já chegaram nesse ponto de conclusão, é inconstitucional, né? Inclusive, nós tivemos recentemente uma conquista no estado do Amazonas, em que foi declarado constitucional a proibição da utilização de animais para cosméticos, para a fabricação de cosméticos, né? Agora, Então, assim, estamos avançando. Eu tenho uma visão positiva em relação às conquistas animalistas, uhum, né? Quando antes a gente estaria conversando sobre esses assuntos hoje. Então, exatamente. eu penso que vamos avançando de passinho em passinho, né? Vamos agregando mais pessoas e vamos crescendo nesse sentido. Por isso que o direito animal, ele tem que ser muito falado sobre o direito animal, para as pessoas entenderem que os animais também têm direito. A partir do momento que a gente se cala, todo mundo, ninguém percebe a necessidade. Então, para você ver, você falou agora que a lei proíbe, mas é feito. Então, a gente tem que lutar para falar, olha, isso aí é inconstitucional, porque no artigo 225 diz que não pode crueldade com o animal. Aí você veja a incoerência da nossa legislação, né? A gente precisa dizer que Exato. é inconstitucional, mas a gente só vai conseguir essa conquista se as pessoas da causa mesmo, do direito animal, se unir e começar a falar, para chegar uma hora. E mais pessoas também, né? E mais pessoas
também buscarem conhecer, buscarem entender mais o que acontece e agregarem, né? Somarem junto a nós na causa, porque ainda somos poucos, Pouco. né? Existem muitos consumidores de carne ainda. Eu estou vendo aqui umas mensagens do Instagram perguntando da live, do pessoal do meu perfil. E, infelizmente, não tem como avisar eles. Thaisa, chegou uma pergunta aqui da Mônica, ó. Ela está perguntando, então, no caso dos abates religiosos, são inconstitucionais? Não são. Há uma emenda constitucional que É alterou legal. a Constituição no sentido de permitir o abate para fins religiosos. Então, assim, isso aí tem que ser uma luta, vem sendo uma luta travada, né, para que isso mude, essa situação mude, mas hoje, atualmente, é constitucional. Certo. Pessoal, vocês têm alguma dúvida mais? A gente falou sobre o abate humanitário, que na nossa visão não existe nada de humanitário no abate, não existe bem-estar em matar alguém, certo? E a doutora Thaisa também disse que a nossa legislação permite o abate humanitário, esse nome, abate humanitário, tá bom? Vocês têm mais alguma dúvida sobre essa parte, abate humanitário, que a gente vai pular para uma outra questão, né, Thaisa? Eu posso também trazer mais algumas coisas acerca do abate, do procedimento, certo? E a gente pula. Tá, Mas vamos ver se alguém tem alguma pergunta ainda. vamos. E eu vou colocar aqui as portarias, as instruções. Pode ser, Thaisa? Que aí o pessoal, se quiser consultar, Pode ser. é interessante. Sabe uma coisa que eu... Foi numa dessas instruções que eu estava lendo hoje, que era bem no finalzinho dela, tá dizendo, nos casos dos coelhos, eles estavam convencionando que o abate tinha que ser com uma paulada precisa, um golpe, na verdade, um golpe preciso na cabeça, de uma vez só. Isso até que novas técnicas, experimentos sejam como se fossem descobertos. Aí veja que loucura. Eu posso matar um animal com uma paulada na cabeça, mas eu não posso matar porque tudo bem que você não mate, deixa inconsciente, mas é uma coisa absurdamente brutal, mas se permite fazer, né? E é chamado de humanitário. Pois é, chamado de humanitário. Então, eu acho que a gente precisa urgentemente tirar esse humanitário da lei. Eu falando como ativista, eu detesto falar humanitário. Eu acho que tinha que ser abate, matou, morreu, abateu, assassinou. Não é não? É um verdadeiro paradoxo mesmo. É. É só o fato de causar neles o mínimo de dor e sofrimento, porque o estresse vai ser ocasionado. Muitas vezes essas técnicas de sensibilização falham, né? E isso não se fala muito. Eu As estava pessoas pesquisando e vi muitas pesquisas falando justamente disso, né? Precisa de um veterinário responsável pela empresa, né, pelo agronegócio, porém muitas técnicas ainda falham, ou seja, não são treinadas. proporcionam ainda mais sofrimento para os animais, né? Eu vi um vídeo hoje, um boi recuando no matadouro. Ué, cadê o regulamento do humanizado, do abate humanitário? Nenhum. Estavam arrastando o boi e socando para ele chegar lá no corredor. Quer dizer, não existe isso, né? Não existe. E ainda é permitido, né, quando o boi, foi bem lembrado, quando o boi ou o porco, ele se recusa a descer do automóvel, ou quando ele trava no meio do caminho e ele não quer andar, é permitido choque, que Choque. não dura, que dura em torno de um segundo, mas a gente só precisa de um segundo de choque para sentir, né? Para que instigue o animal a se movimentar. Então, assim, onde não tem crueldade nisso aí também, né? Impossível, impossível não ter, né? Então é uma incoerência muito grande, muito grande. Chegou outra pergunta aqui, não foi, filha? Qual foi? Peraí. Tina perguntou sobre o abate de filhotes. Na questão dos filhotes, a maioria das vezes Ela, não há nada que possibilite não há nada que possibilite o quê? o, Não vi. o abate de filhotes, no caso do bezerro, filhote de
para usar para vitela, né? Carne de vitela. Isso, na questão dos filhotes, existe, salvo engano, é a partir de 1 ano, né, que o animal vai para o abate. Hum, Porém, eu vi uma instrução normativa falando a respeito disso. Porém, eles são separados dos pais, né? Eles sofrem com essa separação, eles presenciam muitas vezes o estresse do pai indo para o matadouro, né? Ser sacrificado. E acredito que muitas vezes, mesmo com a instrução normativa, muitos filhotes ainda são sacrificados, né? não adianta. Ótimo. Mais alguma dúvida, gente? Mais algo a acrescentar sobre o abate humanitário, Thaisa? Sobre o quanto se determina os critérios para determinar a insensibilidade do animal. Hum, Dentre os critérios está a ausência de respiração rítmica, a ausência de reflexo córneo do piscar dos olhos, a ausência de intenção de restabelecer posição corporal, hum. a presença de maxilar relaxado, a língua relaxada, e a ausência do bater coordenado de asas das aves. Ou seja, os animais são totalmente dopados, né, para esse fato de dopar, para mim, já é uma crueldade, então eles são dopados para depois haver o corte do animal, né? E há um procedimento de sangria em que se corta, na maioria dos animais, o pescoço para sair todo o sangue, e depois de 3 minutos se faz a degola do animal e o corte, né, do corpo todo. E para o pessoal entender ainda melhor, Thaís, é que no abate humanitário, eles pregam na legislação que o animal, para o abate ser humanitário, o animal tem que ser insensibilizado antes da sangria, né? Antes do abate propriamente. Exato, exato. Deixa o animal Aí pode ser consciente. por, Pode falar. aí pode ser por pistola, que perfura o crânio, essa sensibilização. Pode ser por choque elétrico. No caso das aves, o choque é coletivo. Podem ser várias aves levar esse choque para insensibilizar. Então, assim, realmente, né, é incontestável que não tem nada de humanitário do ponto de vista empático, né, em relação a outras vidas, outros seres. Hum. Esse humanitário é só porque o animal, em tese, não sofreria, né, para ir para a nossa mesa, nosso prato. Como a gente falou, é para beneficiar a indústria, a pecuária, para dizer que, para passar panos quentes, né? É o eufemismo, como o professor Francisco falou, para dizer que está tudo bem e eles continuarem nessa produção e nesse processo de lucro exacerbado em cima dos animais, né? Certo. Aí chegou outra pergunta da Mônica, que ela perguntou assim: nos cursos de veterinária, como é tratada essa questão? Eu não sei dizer, se tiver algum veterinário aí, você sabe, Thaisa, como é que eles lidam? Não, eu não sei, porém eu vi alguns vídeos no YouTube, né, de concurso para o mapa. Então, a pessoa tem que ser a responsável, né, pelo frigorífico, pela questão de promover o bem-estar do animal para que ele vá para o matadouro, tem que ser um veterinário. Então, o concurso era justamente nesse sentido, explicando as técnicas de sensibilização, explicando a forma de promover esse abate humanitário. E eu também encontrei diversos artigos científicos nesse sentido, né, de veterinários, né, falando, discorrendo sobre as melhores técnicas de sensibilização, né, do abate humanitário. Tem manual, eu vi manual de abate humanitário para bovinos. Tem todo o passo a passo de como deve ser feito. Manual de abate humanitário para suínos. Chega a ser É. só que Academicamente falando, né, isso. penso eu que no curso de medicina veterinária, como o abate é legalizado, ele é visto com bons olhos pelo fato de proporcionar o mínimo de sofrimento possível para esses animais. Eu creio que seja assim também. Agora tem uma questão que a gente pode até abordar depois em outro momento, Thaisa, que é sobre a objeção de consciência, né? Dos estudantes de veterinária que não concordam em abater o animal ou fazer um experimento no animal, ele pode se negar a fazer sem prejuízo na sua grade. Exato. Mas isso Uhum, pode até discutir depois, né? com certeza. O que mais? Tem mais, filha?
Tem também o comitê de Brambell, que nessas resoluções deve ser seguido. Estou lembrando, também fiz umas anotaçõezinhas à parte, para dar uma pilada. Aí fala das 5 liberdades, né? Que, assim, muita gente não conhece, né? Então, para que haja o abate, devem ser obedecidos enquanto o animal está vivo, né? Devem ser respeitadas as 5 liberdades do animal, que aí que são as 5 liberdades referentes ao bem-estar do animal, de todo animal. Então, eles adotam na questão do cuidado, do manejo com os animais para o abate também. Buscam respeitar essas 5 liberdades durante esse processo, que é a liberdade, o animal está livre de sede, de fome e má nutrição, o animal está livre do desconforto, livre da injúria e da doença, livre para expressar seu comportamento normal e livre de fome e estresse. Nós vemos que a questão do comportamento normal é quase impossível o animal conseguir manifestar seu comportamento normal num veículo indo para um matadouro, né? É impossível as galinhas poedeiras manifestarem um comportamento normal também, né? Uhum. Então, assim, vai de encontro também a esse Instituto Normativo, né? Essas 5 liberdades vão de encontro. Entendi. Então é tudo altamente incoerente. Exato. Tudo incoerente, né? Chegou outra pergunta da Tina. Qual a relação do queijo coalho? Vocês sabem sobre? Deixei de consumir, mas não sei ao certo. Bom, queijo coalho, não sei se ela está perguntando. Coalho vem do leite da vaca que foi explorada, né? Inseminada artificialmente, teve seu bebê roubado, o seu leite retirado, tirar o queijo coalho. Acho que essa relação que ela quer questionar. Se não for, Tina, pergunta de novo. Eu creio que seja isso também. Creio que seja isso também. Pronto. Então, beleza. É mágico, a Thaisa tá ótimo. Tá ouvindo? Sim. E aí, o que mais? Então, vamos pular. Eu acho que Vamos pular. Deixa eu ver aqui. Como funciona a questão de testes em animais aqui no Brasil? É permitido? Você falou que no Amazonas, né? Teve uma. Alguns estados, né? Eu acho que aqui no Brasil, Amazonas, né? Que foi declarada constitucional essa proibição para fins de cosméticos, fabricação de cosméticos. Então, No Brasil, eu acho. Não podem testar em animais, é isso? Empresas. Exato, exato. Os produtos cosméticos. Certo. E no Brasil como um todo, eu penso que depende muito do estado, né? Depende das legislações estaduais, isso aí, essas questões. Não tem nada federal. Não, penso que não. Se alguém souber, que estivesse na live, pode complementar. Peraí. Outra pergunta, Ulisses. Embora eu seja vegano e não tenha interesse no consumo de carne, quais as modificações que os medicamentos e esse processo do abate produzem na carne que vai para a venda e para consumo humano? As modificações variam muito, podem trazer até doenças para o humano, se não forem respeitadas, né, as 5 liberdades no que concerne ao tratamento, à proporção do bem-estar do animal. Então, assim, o que se visa, no caso de técnicas de sensibilização, de diminuir o estresse do animal, né, de buscar formas de fazer com que o animal se sinta menos consciente do que vai acontecer com ele naquele momento, é o fato de que isso pode influenciar na qualidade da carne para o humano. Então, é apenas isso. Inclusive, podendo ocasionar doenças, a depender da forma como o animal for tratado, higienizado e tudo mais. Eu vi, Thaís, aqui no islamismo, eles fazem o abate halal, eu não sei dizer. Halal. Esse halal, não sei pronunciar, significa lícito. Então, o abate no Islã tem que ser feito assim, que é uma forma bem precisa, que também eles não usam o termo humanitário, eles usam esse termo de lícito, e justamente eles justificam
assim, eles agradecem a Deus, veja só, eles agradecem a Deus na hora de matar o animal, pelo sacrifício que eles estão fazendo, e de uma vez só, para evitar para que a punhalada seja certeira e que o sangue saia de vez. Porque eles dizem, se caso o animal tenha alguma moléstia, alguma doença, se o sangue demorar a sair, vai contaminar a carne. Então, eles se preocupam com esse abate de uma vez só, rápido, humanitário, como seria aqui no Brasil, para que a carne não seja contaminada. Então, acho que entra na pergunta do Ulisses, né? Que quando se estressa, libera a toxina que contamina a carne, né? Exato. E se o animal tiver alguma doença, esse sangramento demorado pode contaminar a carne. Então, tudo é feito em benefício do próprio homem. Nada A visão não a visão não é biocêntrica, ecocêntrica de forma alguma, né? A visão é totalmente antropocêntrica. certo. Perfeito. Tem mais, filha? Eu acho que já tem mais algo a acrescentar, Thaís. Deixa eu ver se a gente tem alguma coisa mais. Já acabou aqui as perguntas que eu tinha que fazer. Acredito que isso mesmo. É isso. E essa Alguém polêmica, tem. Thaís, que surgiu agora do STF, da eutanásia, falando de abate, né, do abate de animais resgatados, né, vítimas de maus tratos. Você está participando Pois, do processo? Como é que tá? então, eu estou participando, mas de forma independente, porque nossa OAB seccional Paraíba está sem comissão de direito animal por enquanto, eu não sei como é que vai ficar essa questão. Mas aí eu tive a oportunidade de participar da reunião, né, referente a esse processo do STF, que originou-se de uma ação de descumprimento de preceito fundamental, né, justamente o partido PROS, questionando a observância do artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7 da Constituição, que fala da crueldade, e relatando que em muitos estados está havendo a eutanásia, o abate de animais. Ele estava exemplificando ali as aves de rinha, né? De briga. Os galos de briga. E aí, o ministro Gilmar Mendes assertivamente concedeu, né, uma liminar proibindo, e aí ele generalizou, ele proibiu a eutanásia de qualquer animal resgatado, doméstico ou silvestre. Então, proibiu, determinou a suspensão, né, de qualquer decisão administrativa que permita a eutanásia, a morte de qualquer animal doméstico ou silvestre resgatado de maus tratos. Então, assim, foi muito assertiva a liminar do ministro, e lá ele invocou, né, o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7, e esclareceu bem direitinho, enfatizou bastante essa questão, né, que qualquer decisão estadual ou municipal que contrarie a liminar seria inconstitucional. Então, as pessoas, os protetores podem ficar tranquilos que não foi autorizada a eutanásia de animais resgatados de maus tratos. Isso não existe. Por enquanto, os protetores podem ficar tranquilos, porém preocupados, né? Porque a AGU, a Advocacia Geral da União, pediu a quebra da liminar, defendendo que deve sim haver a eutanásia desses animais, que é uma questão de saúde pública, e falou do abate sanitário, porque podia ter relação com o Covid-19, então, assim, misturou tudo, né? Porque nós já sabemos que a Organização Mundial de Saúde dispõe que, de acordo com as evidências, animais não transmitem coronavírus, e o Covid, que alguns animais silvestres podem vir a pegar, não tem nenhuma relação com esse Covid-19, que está sendo motivo de preocupação para nós, transmitido por humanos, né? Então, os animais não transmitem esse coronavírus, não há, é totalmente sem fundamento, né, o pedido da AGU nesse sentido. E nós nos preocupamos porque nós queremos a manutenção da liminar, né, e a proibição total
nessa questão de abate ou eutanásia ou é, genocídio mesmo, né, dos animais resgatados. Aí o IBAMA se manifestou Então, a favor, a favor da eutanásia, eutanásia. infelizmente, logo o IBAMA, né? E aí nós vamos entrar como amicus curiae, o processo está, a ação... Amicus curiae é amigo da corte, é como se fosse para ajudar tecnicamente, para passar informações, né, para o ministro, para que ele mantenha a decisão. E E tem tem a ONG outras... do Brasil que está entrando como parte interessada, vamos dizer assim, no processo. Exato, a parte interessada, exato. Entendi. Parte interessada e parcial, né, porque está querendo, tá interessada realmente em uma decisão, né, favorável. Agora, E aí, sim, e aí algumas ONGs também, né, estão buscando também entrar como amicus curiae. entendi. Agora, deixa eu só entender. Quem entrou primeiro com isso tudo foi ano passado o partido político, é isso? Exato, exato. Aí ele entrou por Mas o partido político entrou pedindo a proibição, justamente porque, embora por isso que eu estou perguntando. pedindo ao STF, é uma ação de descumprimento de preceito fundamental. Não estava sendo cumprida a Constituição, né? Aí por isso que o Partido PROS entrou com essa ação, Eles pedindo identificaram que não está sendo cumprido. eles identificaram que no caso das rinhas de galo, isso não estava sendo cumprido, né? Estavam abatendo esses animais. Então, a ação iniciou-se a partir daí. E aí, o ministro deu a liminar e mandou intimar, né? Todo mundo, não só os Todo mundo. galos, tudo, todos os animais. Deu a liminar para todos os animais, né? Concedeu a liminar e mandou intimar o IBAMA, mandou intimar alguns órgãos e foi quando o IBAMA se manifestou. Não houve recurso da liminar, decorreu o prazo do recurso. Porém, o que se pretende é que isso seja totalmente proibido, né? E por isso que o processo ainda está em curso e por isso que as pessoas estão, né, se movimentando nesse contexto. E essa problemática dos galos, de briga, de rinha de galo, né, Thaisa? Foi por conta do. Eles matam os galos porque é caro manter os galos resgatados, os que foram resgatados, é isso, né? Exato, E os exato. galos não conseguem conviver uns com os outros. Aí tem que ter uma galinha para cada. Uma galinha. Uma gaiola para cada Um galo galo. para cá. É, uma gaiola. Exato. Pois é, mas aí é o Estado, né, que deveria, né, por meio dos seus órgãos, fiscalizar a questão da rinha, né, que já é ilegal, e também a questão de políticas públicas, né, no sentido de abrigos, no sentido de acolhimento a esse animal, no sentido de conscientizar a população acerca da adoção dos animais domésticos, né, não no sentido de eliminar, não no sentido de matar tudo, né, Claro. não de forma cruel, não se livrar de um problema, né, e aumentando um problema. Porque eles estavam tentando utilizar a, a questão do abate sanitário, né? Que é em casos de doença mesmo desses animais, que existe esse respaldo, É, não é isso, Thaisa? exato, exato. O abate sanitário é em caso de doença, casos que não se, em casos extremos, né, raiva, doenças que oferecem grande perigo de contágio para o homem e são incuráveis. Aí se permite eutanasiar esses animais. Exato, é. Aí eles pegaram Mas aí queriam para generalizar, indiscriminadamente, né, matar tudo. como se nós É, fôssemos. Pois é. E de forma totalmente desumanizada, né? Receber o animal e lá matar. Certo. Tem uma. Desumanizado em todos os sentidos. Exatamente. Chega uma pergunta aqui também, Thaís, ó. O que de positivo pode advir para a política de proteção animal o fato da disseminação do Covid ter partido de uma feira livre de animais? O que pode vir de bom para a gente? Então, eu penso, eu penso que esse fato nos chama totalmente à reflexão, porque estamos todos conectados.
dependemos também da saúde, né? Dependemos, para a nossa saúde, nós dependemos que esses seres estejam saudáveis, né? Que qualquer interferência no equilíbrio ecológico, na vida desses seres, vai repercutir diretamente na vida humana. Então, chama atenção para como o ser humano é pequeno, né? E depende também dos animais. Então assim, era um mercado... Chamou atenção para aquela Exato. forma. Chamou total atenção. Foi no mercado, né? As evidências indicam que foi no mercado da China, em Wuhan, em que nesse mercado a matança é indiscriminada de todos os animais silvestres, tudo, e partiu de um morcego, né? Um animal parecido, me esqueci o nome agora. Mas, assim, é justamente isso, né? Estamos todos conectados e devemos nos preocupar pelo simples fato de serem seres vivos, né? Os animais não humanos. E também, se a gente tem a visão antropocêntrica, a gente pensar que vai interferir totalmente na nossa vida também, né? Certo. Thaisa, uma pergunta também. Os canis, como são regulamentados? Existe regulamentação para canil? Eu acho que no caso aqui é de matrizes, né? Para gerar filhotes. Você sabe? Existem regulamentações. Agora, assim, eu não sei explicar agora, mas com certeza deve haver, né? Tem toda a fiscalização, deve haver todo um procedimento ético em relação a esses animais. Certo. Por isso que se coíbe também o canil clandestino, né? Justamente porque existe uma regulamentação protetiva nesse sentido. Ok. O que mais? Eu acho que terminamos, Thaisa. Quer acrescentar mais alguma coisa? Pessoal que está aqui com a gente, tem mais alguma dúvida? Para esclarecer, a hora é agora. Quer acrescentar mais alguma coisa, Thaisa? Que aí a gente encerra. Não, acho que é isso, mas aí eu pergunto a você agora, o que é que você conclui de lição, né, em relação ao Covid-19, a forma como foi disseminado esse vírus, né, no mercado da China, as evidências indicam. O que é que você pode concluir também a partir disso? Eu concluo, Thaisa, que nós estamos aqui com eles, né? Eles não estão para nós. E foi provado agora. Então, a forma como os animais são tratados lá e aqui também podem causar doenças seríssimas e que a gente está vendo a repercussão e como é fácil matar a humanidade, né? Como é simples causar o desespero nas pessoas, né? Então, um ponto principal também que eu acho legal a gente falar, que não adianta apontar o dedo para os chineses porque eles comem o cachorro, o morcego, ou esqueci o nome também agora do, parece pangolim, né? Exato, pangolim. Da mesma forma que eles comem o cachorro, a gente come porcos aqui, né? Da mesma forma que ele come morcego lá, a gente come frango, galinha aqui, mata pinto. Então não temos nada de diferente deles, tá? O ruim foi a maneira que eles acomodam aqueles animais de forma terrível e que gerou uma contaminação que se espalhou para o mundo todo. Então, cabe a nossa reflexão de que a nossa alimentação e a forma como a gente trata os animais vão nos levar ao caos, vão nos levar à morte, e já está levando. Então, a gente tem que botar a mão na consciência, sim, baixar a bola, sabermos que nós não somos melhores do que os animais, porque não somos. A prova está aí, e realmente considerar eliminá-los da nossa alimentação, porque só assim a gente vai conseguir reduzir essas doenças que estão sendo endêmicas e causando pandemias no mundo. É o meu entendimento, viu? Ótimo. Então é isso, refletir sobre os nossos hábitos. Eu agradeço, Flávia, o convite. E espero que tenha, né, conseguido sanar as dúvidas, tenha sido útil para todos que estão assistindo. A legislação referente ao abate, eu não tinha essa proximidade tão grande, né, porque sou advogada, mas a gente não tem esse contato direto com legislação de abate, né, abate animal, abate humanitário, abate sanitário. Então, assim, foi também nova para mim, configurou um aprendizado também,
e me fez buscar no YouTube a forma como existe o abate. Eu vi cada cena horrível que nada de humanitário tem, né? E aí eu convido todo mundo que puder, que tiver curiosidade, a buscar também essas cenas. Coloca no YouTube abate humanitário no Brasil, abate humanitário no mundo, que vai ver que não existe nada de humanitário nisso também. Não precisa de legislação, né? Baixa A consenso. gente visualizar, a gente consegue ver que não tem nada de humanitário. Isso, perfeito, doutor Thaís. Eu acho que as dúvidas foram esclarecidas, foi muito bem explicado. Eu que agradeço a sua disponibilidade, fiquei muito feliz, me tirou muitas dúvidas, me ajudou muito. E eu quero pedir também que as pessoas multipliquem essas informações, né? Quem esteve aqui conosco, multiplique essas informações, que as pessoas precisam se educar, que a gente não foi educado, eu sempre falo isso, foi educado. Eu acho que a gente deveria aprender direito na escola e aprender nutrição na escola. Eu acho que é uma das cadeiras obrigatórias no ensino médio, sabe? Todas as escolas. A gente se torna adulto sem saber nada. Do direito nosso a gente não sabe, dos direitos dos animais a gente não sabe, e está tudo lá. E, no entanto, não é cumprido. Então, cabe a nós corrermos atrás do tempo perdido e multiplicar essas informações e fazer o melhor que a gente puder no tempo que nos resta. Não é isso? Exato. Nós crescemos achando tudo normal e banalizando tudo, né? Então, assim, a alimentação animal é banalizada, né? É normal para a maioria. Para a maioria das minhas amigas, é normal. E a estranha da mesa sou eu, né? Quando chego com a alimentação sem uma carne, sem um frango, sem um peixe. Então, assim, é uma questão cultural também, né? Isso aí. E é refletir justamente esses hábitos, né? Sempre a Forte. gente de Mas mudar, tudo é ensinado, e isso pode ser ensinado também. então, direito animal, vamos crescer nessa luta, que a luta é árdua, é longa, mas a gente vai conseguir. Não é isso? Estamos juntas. Beijão, obrigada pela presença. Até a próxima live, vamos ter mais. Doutora Thaisa, brigadão, foi maravilhoso. Beijão, Flávia. Beijo, tchau.